Olá, seja bem-vindo ao canal Ecos do Crime. No primeiro caso da nossa jornada, você vai conhecer um dos mistérios mais intrigantes do Brasil: o caso das máscaras de chumbo. Até hoje, não existe uma explicação definitiva, nenhuma resposta conclusiva, apenas uma imagem e uma pergunta: o que realmente aconteceu naquela noite? O ano é 1966. Niterói, Rio de Janeiro. Um menino de 18 anos sobe o Morro do Vintém para empinar pipa e encontra dois homens deitados no chão, bem vestidos, ternos, capas impermeáveis e no rosto, máscaras, feitas de chumbo. Não havia marcas de violência, não havia sinais de luta, não havia testemunhas, só os dois corpos e um pequeno bilhete no bolso de um deles. O bilhete dizia: às 16h30 estar no local determinado, às 18h30 ingerir cápsula, após o efeito, proteger metais e aguardar o sinal da máscara. Ninguém jamais soube o que aconteceu naquele morro. Quase 60 anos depois, ainda não sabem. Vamos voltar ao começo. Campos dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro. Dois homens que trabalhavam juntos, que eram amigos, que tinham família. Manuel Pereira da Cruz tinha 32 anos. Miguel José Viana, 34. Os dois eram técnicos em eletrônica. Consertavam televisores, rádios, equipamentos de sinal. Homens comuns, de vida simples. No dia 17 de agosto de 1966, os dois disseram às esposas que iriam a São Paulo comprar peças para a oficina. Pegaram um ônibus, mas não foram a São Paulo. Foram a Niterói, uma cidade a quase 300 quilômetros de Campos. Por quê? Ninguém sabe ao certo. E esse é o primeiro de muitos mistérios. Sabemos que chegaram a Niterói por volta das 14h30. Foram a uma loja de eletrônicos. Depois compraram capas impermeáveis e pararam num bar para comprar uma garrafa d'água. O dono do bar notou que Miguel estava nervoso. Checava o relógio a todo momento, como se tivesse hora marcada. Do bar, foram direto para o Morro do Vintém. Nenhuma testemunha os viu depois disso. E 3 dias depois, dois jovens que subiam o morro encontraram os corpos. Daqui a pouco você vai entender por que esse caso é diferente de tudo que você já ouviu. Os corpos estavam deitados lado a lado, de costas, expressão serena, como se tivessem simplesmente deitado para dormir e não acordado mais. E então vieram as máscaras, peças de chumbo moldadas artesanalmente, o tipo usado para proteger os olhos de radiação. Não eram ornamentos, tinham uma função. Só que qual? Ao lado dos corpos, 2 toalhas secas, uma garrafa d'água vazia, um caderno com anotações e o bilhete que já ouvimos. Às 16h30 estar no local determinado. Às 18h30 ingerir cápsula. Ingerir cápsula. O que estava nessa cápsula? Droga, veneno, um ritual? O exame toxicológico poderia ter respondido isso, mas nunca foi feito. Sem exame toxicológico, uma pergunta crucial ficou no ar. Foi negligência? Ou alguém preferiu que a verdade permanecesse enterrada? A polícia encontrou os corpos em estado de putrefação avançada, lembrando que ficaram 3 dias sem serem encontrados. Isso comprometeu qualquer análise mais profunda. Não havia marcas de violência no que restava. Não havia arma. Não havia veneno detectável. A causa da morte? Indeterminada. A reconstituição mostrou que os dois chegaram ao morro com as capas, as máscaras e o bilhete já em mãos, ou seja, sabiam exatamente para onde iam, foram voluntariamente. Ninguém os forçou a subir aquele morro, e lá, esperaram. Às 16h30, segundo o bilhete, deveriam estar no local. Às 18h30, ingerir a cápsula. Depois disso, proteger metais e aguardar o sinal. O sinal de quê? De quem? E o que significa proteger metais? Essas perguntas nunca foram respondidas.
porque ninguém que soubesse a resposta se apresentou, ou porque quem sabia não estava mais vivo para contar. A polícia começou a investigar, e quanto mais investigava, mais as peças não se encaixavam. Um detetive refez o trajeto e percebeu que entre a rodoviária e a loja de eletrônicos havia um intervalo de 50 minutos inexplicado. No caminho, um centro espírita ligado à parapsicologia. A teoria era que os dois tiveram contato com alguém de lá. Uma testemunha disse tê-los visto chegando ao morro de jipe, acompanhados de 2 homens desconhecidos. Que 2 homens eram esses? Ninguém sabe. Ninguém os encontrou. Em 1967, um preso de alta segurança confessou ter envenenado os 2. Deu detalhes. A polícia o levou a Niterói para reconstituir o crime. Mas então ele começou a se contradizer. Errou detalhes sobre a posição dos corpos, o valor em dinheiro que estava com eles, a disposição dos objetos. A confissão desmoronou. Era mentira. Segundo a polícia, ele queria mudar de prisão. Mas se era mentira, por que ele sabia de tantos detalhes que nunca foram divulgados pela imprensa? Aí chegamos na teoria mais perturbadora de todas. Uma família que vivia perto do morro afirmou ter visto, na tarde em que os homens morreram, um objeto luminoso pairando sobre o morro. Uma luz brilhante que sumiu rapidamente. A teoria dos OVNIs tomou conta da imprensa. Mas vamos ser honestos. A teoria extraterrestre tem um problema sério. Que interesse teria um ser de outro mundo em 2 técnicos de televisão de Campos dos Goytacazes? A maioria dos pesquisadores sérios descarta essa linha. A teoria mais aceita entre os pesquisadores envolve ocultismo. Na época, grupos espiritualistas e parapsicológicos faziam experimentos com drogas psicodélicas, acreditando que isso abriria portais de comunicação com entidades. As máscaras de chumbo seriam proteção contra a radiação dessas entidades. A cápsula seria a droga, e o sinal que esperavam nunca chegou. Até hoje, grupos de pesquisadores se debruçam sobre o caso. Em 2002, novos exames foram requisitados. Em 2013, documentaristas internacionais vieram ao Brasil investigar. O caso já foi capa de revistas científicas em países como Estados Unidos e Alemanha. Manuel e Miguel deixaram esposas, filhos. Ninguém jamais lhes deu uma resposta sobre o que aconteceu com seus maridos e seus pais naquele morro. O bilhete ainda existe, está preservado. Grafotecnistas confirmaram que foi escrito pelo próprio Miguel, ou seja, ele mesmo escreveu as instruções que talvez tenham causado sua morte. O que eram as cápsulas? Para quem esperavam o sinal? Quem eram os 2 homens no jipe? O que aconteceu nos 50 minutos que sumiram? Por que as máscaras de chumbo? Por que nenhum exame toxicológico foi feito? Por que a polícia encerrou o caso tão rapidamente? O morro ainda está lá, em Niterói. Qualquer pessoa pode subir hoje. As respostas não estão mais lá, se é que algum dia estiveram. Em quase 60 anos, nenhum governo investigou seriamente. Nenhum suspeito foi indiciado. Nenhuma teoria foi provada. O caso foi arquivado. O eco desse mistério ainda ressoa. O que você acha que aconteceu? Deixa nos comentários. E se você quer ouvir mais casos que o mundo tentou enterrar, inscreva-se. O próximo episódio está chegando. O crime que enterrou um segredo. Aguardem.